Om Agyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karati vachalam pangulang hayate girim Yadkripatamaham bande Sri Guru Dinataranam Guru Gaura Chandraya Radhikaya Tadavai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Srijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aqui, Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 5, verso 39. Né? Narada falando para Vyasa. Imam Sanigamam Brahma Avityamat Anustitam Adam Jnanam Aishwaryam Swasmi Bhavancha Keshavaha. Larita vai ler? Sim. Assim, ó Brahmana, o Supremo Senhor Krishna dotou-me primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor, como inculcado nas partes confidenciais dos Vedas, após o que me dotou de opulências espirituais e então de seu íntimo serviço amoroso. Significado: a comunhão com o Senhor, através da transmissão do som transcendental, não é diferente do espírito total, Senhor Shri Krishna. Este é um método completamente perfeito para se aproximar do Senhor. Por tal contato puro com o Senhor, sem ofensas de concepções materiais, 10 ao todo, o devoto pode elevar-se acima do plano material para entender o sentido oculto das literaturas védicas, incluindo a existência do Senhor no reino transcendental. O Senhor revela gradualmente sua identidade. Importante aqui, que está falando, quando está falando receber o conhecimento transcendental, significa que ele experimentou, né? Não é conhecimento intelectual igual que a gente adquire, é diferente. E quando fala conhecimento no Gita, no Srimad Bhagavatam, não é saber, simplesmente saber significa experimentar, realizar. Então, é bom saber disso, porque às vezes a gente pensa que nada fala receber o conhecimento igual a gente, mas é bem diferente. Como que ele recebeu do processo nosso de receber. A gente recebe pelo intelecto e reflete para o nosso nível. É bom, é o que tem que se fazer, não tem outra coisa. Os primeiros passos, mas de nada não é. Quando fala escritor no Gita, recebeu. Quando fala Gyan, significa realizado, experimentado. Foi um processo de nada. Né?
Ele recebeu o conhecimento transcendental, falou aqui, sem nenhuma ofensa, sem as 10 ofensas. Ou seja, ele pode ver o objeto de conhecimento. Esse foi o processo dele. Aí, incluindo, falando, ele pode compreender o significado das escrituras, incluindo que a gente também pode compreender, dependendo se a pessoa tiver um bom intelecto, receber do mestre espiritual legítimo e fizer um estudo sistemático, isso a gente pode compreender, é benéfico para a gente, é o significado interior das escrituras. Mas esse segundo, ó, incluindo a existência do Senhor na morada transcendental. Isso é só Narada, ou Vyasa, naquele nível eles podem ver isso, incluindo a existência do Senhor, ou seja, eles conseguem perceber Vishnu ou Krishna na morada transcendental dele. É o que está falando aqui. Vamos lá. O Senhor revela gradualmente sua identidade a alguém que tenha fé inabalável, tanto no mestre espiritual quanto no Senhor. Após isso, o devoto é dotado de opulências místicas, que são em número de 8. E, acima de tudo, o devoto é aceito no séquito confidencial do Senhor e recebe um serviço específico para prestar ao Senhor, por intermédio do mestre espiritual. O devoto puro... Serviço específico aqui está falando da forma espiritual eterna. Vamos lá. O devoto puro está mais interessado em servir ao Senhor do que em ostentar poderes místicos nele adormecidos. Você vê, poderes místicos incluem, por exemplo, é o que no catolicismo chama bipresença, ou presença dupla. Você vê, a gente vê no catolicismo, para a pessoa ser considerada santa, ela tem que ter aparecido em 2 lugares ao mesmo tempo. É um dos requisitos para alguém ser considerado santo. Ela tem que aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é a opulência mística. Só que o devoto puro Vaishnava, ele não faz nenhum... essas opulências servem ele e ele simplesmente essa reverência e não dá nenhuma atenção para isso, mas ele tem isso. Isso a gente vê na história da biografia do Gurudev, Narayana Goswami, como que ele, dentro de casa, ele foi trabalhar, meditando no mantra, esquecendo de trabalhar, ainda assim ele foi trabalhar, ou seja, tinha 2 Narayana Maharaj, Madhava Goswami também, num templo de Calcutá, ele fez uma cerimônia em Guwahati. Os devotos estavam com ele em Calcutá, ao mesmo tempo ele fez o trem atrasou, ele perdeu o trem, mas ainda assim ele fez a cerimônia. E tem várias histórias desse tipo, né? Então, isso é uma das opulências. Eles não fazem grande coisa disso, porque para eles isso não é nada. Mas isso é uma das opulências místicas que eles têm também. Os católicos também têm, né? São os católicos, Padre Pio acontecia direto. Então não é grande coisa, vai estar, não dá muita atenção para isso. Vamos lá. Prabhuji, onisciência é uma delas? Também. Eles podem ver no coração de todos. Várias vezes tem história de Gurudev que a pessoa ia contar chorando alguma história, o Gurudev falou, eu sei que está acontecendo na sua casa, todo dia eu estou orando por você, eu sei que seu filho deixou o corpo, está sofrendo muito, alguma coisa. Várias vezes alguém ia perguntar a Gurudev alguma coisa, ele já respondia antes. Então, eles têm todo esse tipo, mas eles não fazem, eles fazem pouco caso disso, porque o interesse é Bhakti, né? Eles não dão nenhuma atenção para perfeição mística, nem liberação impessoal, fala que essas todas tentam servir o Vaishnava, mas ele dá nenhuma, porque prêmio é muito mais que isso, né? O interesse dele é só serviço devocional e amor puro, né? Vamos lá.
Shri Narada explica tudo isso com base em sua experiência pessoal. Podemos obter as mesmas facilidades que Shri Narada obteve se aperfeiçoarmos o processo de cantar a representação sonora do Senhor. Ninguém está impedido de cantar esse som transcendental, contanto que o mesmo seja recebido através do representante de Narada, descendo pela corrente de sucessão discipular ou o sistema Parampara. Só existe um jeito da gente chegar lá um dia, que é processo de recitar nome, glórias, qualidades, passatempos, inclui também as escrituras, e ouvir e recitar, e purificando o ouvir e a recitação. Só existe esse processo. Mais nenhum. Aí quando isso purifica, a gente chega nesse nível. Purifica total, né? Que vai aos poucos, né? Gradualmente. Mas... E a gente pode ler aqui, pode achar, foi fácil, né? Mas foi fácil para Narada, né? O processo dele foi rápido assim, porque é ele, né? E Narada surgiu da mente de Brahma, grande sábio. Ou seja, não teve nem pai nem mãe, ele não teve um nascimento comum igual ao nosso, Narada surgiu da mente de Brahma já. Então, para ele foi assim o processo. E para a gente é isso, né? O nome. Que a gente vai ver Krishna quando o nome tiver Suda, o nome sair puro, né? Aí é o processo. Verso 40. É 40. Twamapi yada brasuta vishrutam vibho samapyate jena vidam bhubhu sitam prakyahi dukhair muhur arditat manam sankleshani vanamusanti nanyata. Então, por favor, descreve as atividades do Senhor Todo-Poderoso que aprendeste por teu vasto conhecimento dos Vedas, pois isso satisfará os anseios de grandes homens eruditos e, ao mesmo tempo, mitigará as misérias da massa de pessoas comuns, que estão sempre padecendo de dores materiais. Na verdade, não há outro modo de escapar de tais misérias. Significado? Através de experiência prática, Shri Narada Muni afirma definitivamente que a solução fundamental de todos os problemas do trabalho material é difundir muito amplamente as glórias transcendentais do Senhor Supremo. Há 4 classes de homens bons e também há 4 classes de homens maus. As 4 classes de homens bons reconhecem a autoridade do Deus Todo-Poderoso e, por isso, esses homens bons, 1, quando estão em dificuldade, 2, quando precisam de dinheiro, 3, quando são avançados em conhecimento e 4, quando são inquisitivos, para conhecer cada vez mais sobre Deus. Se refugiam no Senhor intuitivamente. Desse modo, Narada Ji aconselha Vyasadeva a difundir o conhecimento transcendental de Deus de acordo com o vasto conhecimento védico que ele já havia obtido. Quanto aos homens maus, eles são em número de 4. 1, aqueles que estão simplesmente acostumados ao modo de trabalho fruitivo progressivo e assim ficam sujeitos às misérias que o acompanham. 2, aqueles que estão simplesmente acostumados ao trabalho vicioso para o gozo dos sentidos e assim sofrem as consequências. 3, aqueles que estão muito avançados materialmente em conhecimento, mas que sofrem porque não têm o bom senso para reconhecer a autoridade do Senhor Todo-Poderoso.
E por último, 4, a classe de homens que são conhecidos como ateístas e que, portanto, abominam propositadamente o próprio nome de Deus, embora estejam sempre em dificuldades. Shri Narada Ji aconselhou Vyasadeva a descrever as glórias do Senhor simplesmente para beneficiar as 8 classes de homens, tanto os bons quanto os maus. O Srimad Bhagavatam, portanto, não se destina a alguma classe de homens em particular, ou a alguma seita. Ele é para a alma sincera que deseja realmente seu próprio bem-estar e paz de espírito. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 5º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Narada apresenta instruções sobre o Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Narada encerrou pedindo para Vyasa acabar com as misérias de todos, não só dos bons como dos maus, descrevendo as atividades do Senhor Supremo. Prabhu, esses De uma 4 outra homens maneira. bons, posso perguntar uma coisa? Ah, Esses 4 homens bons aqui são as 4, parecem, pelo menos é muito similar às 4 características das pessoas que buscam a verdade absoluta, que buscam Krishna, né, que ele fala, né? São essas 4 aqui ou tem diferença? parece, né? Parecem essas 4. O outro é o curioso, que busca conhecimento, né? Busca Uhum. riqueza, e o que Os está aflitos, né? Um está em dificuldade, o outro precisa de dinheiro. Aí não que fala quando. todos, não que todos fazem isso, né? Tem muita gente e na dificuldade distancia mais, né? Ocupa Deus. Hoje em dia, principalmente, tá difícil. Aham. Revolta, né? A gente vê isso hoje. Principalmente que as coisas estão cada vez mais difíceis, muita gente começa a querer culpar Deus, né? Pelos problemas. Acho que também falta de. É tipo uma fuga de não querer assumir os próprios erros e também não acho que entender também a por que que a gente está aqui era importante também, que na escritura brahmânica não tem, nos Vedas já tem, né? Acho que Questão kármica, né? do livre-arbítrio desde quando foi criado, aí acho que fica mais fácil de aceitar, né? Uhum. Muita gente tem essa dificuldade hoje em dia, então quando está em dificuldade piora isso, eu acho. E tá falando aqueles que têm alguma inclinação, né? Nessas horas aumenta. Mas quem não tem nessas horas diminui, né? Conhecimento também, hoje em dia, conhecimento muitas vezes distancia a pessoa, né? Ainda mais com a internet, aí tem muito vídeo, especulação, aí a pessoa vê e vai distanciando das escrituras, né? Aí vai, principalmente esotérico, ou alguém que mistura as coisas tudo, né? E acaba distanciando. Aí perde a fé até nas escrituras, né? Aí tem gente que fala, aí começa a duvidar da Bíblia, e se é verdade, se não é, que não escreveu tudo. Aí começa, né? Aí no final tá tudo errado e o cara que tá falando lá é o que tá certo. A Bíblia tá errada, a escritura tá errada, mas o cara do vídeo lá ele tá ligado nas paradas todas. São modismos, né? É, agora é capítulo 6, continua a conversa entre Narada e Vyasa. Verso 1.
Uta Uvacha. Evam Nisamya Bhagavan Devasya Janma Karmacha Bhuya Praprachatam Brahman Vyasa Satyavachi Sutta. Suta disse: ó Brahmanas, tendo assim ouvido tudo sobre o nascimento e as atividades de Shri Narada, Vyasadeva, a encarnação de Deus e filho de Satyavati, indagou o seguinte. Significado. Vyasadeva ficou ainda mais curioso de saber sobre a perfeição de Narada Ji e, portanto, queria conhecer mais e mais sobre ele. Neste capítulo, Narada Ji descreverá como foi capaz de ter uma breve audiência com o Senhor enquanto esteve absorto em pensamentos de saudades dele e como isso lhe foi doloroso. Aí está falando saudade que está separação, o sentimento de separação, né? Transcendental. Vyasa continuou perguntando. Verso 2. Vyasa Uvacha. Bhikshubhir vipravasute vijnanadestribhistava varta manovayasya je tatakim akarod bhavan. Shri Vyasadeva disse: o que tu, Narada, fizeste após a partida dos grandes sábios que haviam te dado instruções sobre o científico conhecimento transcendental antes do começo de teu atual nascimento? Significado. O próprio Vyasadeva era discípulo de Narada Ji, e, portanto, era natural que estivesse ansioso por ouvir o que Narada fizera, após a iniciação recebida de seus mestres espirituais. Ele queria seguir os passos de Narada para alcançar o mesmo estágio perfeito de vida. Esse desejo de indagar do mestre espiritual é um fator essencial para o caminho progressivo. Esse processo é tecnicamente conhecido como Sadhidharma Pricha. A Vyasadeva quis saber depois que eles foram embora, depois de ter instruído ele. Depois que eles foram embora, o que aconteceu com Narada? Narada falou quando eles estavam lá o resultado e depois que eles partiram. 3. Swayambhuva kaya vritya vahtitante parambaya katam chedam udasrakshi kya kale prapte kale varam. Ó filho de Brahma, como passaste tua vida após a iniciação e como obtiveste esse corpo, tendo abandonado o antigo no devido tempo? Significado, Shri Prabhupada. Em sua vida precedente, Shri Narada Muni foi apenas o filho de uma simples criada, de modo que é certamente importante a forma como ele se transformou tão perfeitamente no corpo espiritual de vida, bem-aventurança e conhecimento eternos. Shri Vyasadeva desejava que ele revelasse esses fatos para a satisfação de todos. E aí depois Narada pegou esse corpo, né? Nesse passatempo de nascer assim, depois foi para esse corpo. Estava falando para ele, perfeito.
E Vyasa queria saber como que isso tudo aconteceu. 4. Prakalpa Vishayanitam Snitinte Munisatama Nahiesha Vyabhadat Kala Isha Sarva Nirakriti. Ó grande sábio, o tempo aniquila tudo na devida hora. Como é então que este tema, que aconteceu antes deste dia de Brahma, ainda está fresco em tua memória, imperturbado pelo tempo? Significado. Assim como o espírito não é aniquilado, mesmo após a aniquilação do corpo material, a consciência espiritual, da mesma forma, não é aniquilada. Shri Narada desenvolveu essa consciência espiritual mesmo enquanto tinha seu corpo material no kalpa anterior. Consciência do corpo material significa consciência expressa por intermédio de um corpo material. Essa consciência é inferior, destrutível e pervertida. Mas a superconsciência da supramente no plano espiritual é como a alma espiritual e nunca é aniquilada. Quando atinge o estado de perfeição devocional, o corpo sutil não é aniquilado porque ele já é transcendental, né? Vyasa queria saber o que aconteceu antes no dia, na Kalpa, o dia de Brahma passado, perguntou se aquilo ainda estava fresco na memória, mesmo passando todo esse tempo. Prabhu, essa tradução está certa mesmo, mas a superconsciência da supramente no É o plano jeito que eles espiritual. acharam aí, né? Hã? É o jeito que eles acharam aqui, tá? Supramind, Super Consciousness. Olha aí, dois termos, né? É Superconsciência e o jeito que supramente. eles acham para falar sobre isso. Aham. Porque no caso a nossa é consciência, né? E mente. Aham. E aí quando Atinge o estado de transcendental, aí eles estão chamando de supra. puser esse nome aqui, a nossa mente na vida seguinte, a gente não lembra quase, a maioria não lembra nada, alguns podem lembrar alguma coisa, mas no caso de perfeição que falou super, aí ele lembra tudo, costuma lembrar, pode lembrar de tudo. Texto 5. Narada Uvacha, Bhikkhu Bhu Vipravasite Vijnanadeshi Tribhi Mama Vartamano Vaiyasya De Tataita Akarasam. Shri Narada disse: os grandes sábios que me transmitiram conhecimento científico da transcendência partiram para outros lugares e tive que passar minha vida dessa maneira. Significado. Em sua vida anterior, quando Narada Ji foi impregnado de conhecimento espiritual pela graça dos grandes sábios, houve uma sensível mudança em sua vida, embora ele fosse apenas um menino de 5 anos. Esse é um importante sintoma, visível após a iniciação por parte do mestre espiritual fidedigno. A verdadeira companhia dos devotos provoca uma rápida mudança na vida, para compensação espiritual. Como essa mudança atuou na vida anterior de Narada Muni, descreve-se logo a seguir neste capítulo. Narada começou a falar. Sábios, depois de impartir esse conhecimento transcendental, foram para outros lugares e eu tive que passar a minha vida dessa maneira. Verso 6.
Ekatmaja me janani yoshinuddha cha kinkari Mayatmaje nanyagato cha krisneha nubandhanam. Eu era o filho único de minha mãe, que era não somente uma mulher simples, mas também uma criada. Uma vez que eu era seu único descendente, ela não tinha alternativa para sua proteção. Ela me atava com os laços da afeição. Ele queria ir junto, né, Prabhu? E ela não deixou, né? Minha mãe dele tinha muita afeição, era o único filho. Não tinha outra proteção além dele. Ela tá falando, ela me prendia com a corda da afeição. Verso 7. Tasvatantra nakalpasi yogakhemam mamechati Ishasya hi vasiloko yossa darumai yatha. Ela queria zelar apropriadamente por minha manutenção, mas como não era independente, não foi capaz de fazer nada por mim. O mundo está sob o completo controle do Senhor Supremo. Portanto, todos são como bonecos de madeira nas mãos de um titereiro. A mãe dele não era independente financeiramente, não era capaz de fazer nada por ele. O mundo está em completo controle do Senhor Supremo. No sentido de que ele é o criador de tudo, de todos, e ele que dá o resultado de todas as ações, né? Alguém pode ler aqui e pensar que tudo acontece, ninguém é responsável pela ação, né? Alguém pode ler e pensar isso. Tem gente que pensa isso na nossa linha erroneamente, e no Evangelho também tem esse mal entendimento. Ele também fala nos Vedas que nenhuma folha de grama mexe sem a sanção do Senhor Supremo. Só que isso, se fosse assim, não ia ter livre-arbítrio para ninguém, né? Então, está tudo sob o controle de Deus, no sentido que ele distribui o fruto da ação de cada um. E alguém pode ler aqui e pensar que ele está controlando todo mundo, né? E tem gente que realmente pensa isso. E isso tiraria qualquer karma, né? Porque se Deus está controlando todo mundo, alguém matou o outro ali. Então, Deus quis, então ele está livre do karma. Não vai ter que sofrer nada, porque é Deus que quis que ele matasse, ou controlou ele igual boneco. Então, não foi a pessoa que matou, né? Foi Deus. Então, não tem karma para ele. Então, é ilógico, né? Então significa, controla que ele criou, tudo volta para ele vai destruir, e ele dá o resultado das ações de cada indivíduo, ele controla dando os resultados. Verso 8. Aham chatad brahma kale usivam stad upekaya digdesha kala vyutpano balaka panchayana. Quando eu era uma simples criança de 5 anos, vivi numa escola de brahmanas. Eu dependia da afeição de minha mãe e não tinha experiência de outras terras. 9.
Ekada nirgatan gerad, luhanti nishigampati, sarpodasat padasprista, vipanankala chodita. Certa vez, minha pobre mãe, quando certa noite saía para ordenhar uma vaca, foi picada na perna por uma serpente, influenciada pelo tempo supremo. Significado: esta é a maneira de arrastar uma alma sincera para mais perto de Deus. O pobre menino estava sendo cuidado apenas por sua afetuosa mãe, apesar do que a mãe foi levada deste mundo pela vontade suprema para colocá-lo completamente à mercê do Senhor. Então, isso aconteceu com a mãe de Narada, foi picado por uma serpente, influenciado pelo fator tempo leva todo mundo, né? De acordo com karma e destino. O dela foi esse. Isso deixou Narada sem nada, só pela misericórdia do Senhor. Ou seja, se rendeu mais ainda, né? Verso 10. Prabhuji, a mãe de Narada é uma personalidade que aparece em outros passatempos? Não, era uma simples criada mesmo. 10. Mas foi liberada, né? Ele fala que devoto perfeito libera não só ela, mas 21 gerações passadas. Então, ela e mais 20 ancestrais dele, gerações, foi liberado, se não na próxima vida, em breve, né? Ou seja, agora todos já foram liberados, 21 gerações deles já foram liberados. Quando fala que vai ser liberado, é que em breve vai ser liberado, não é que na hora não vai ter que fazer nada, mas vai ter oportunidade de associar as próximas vidas e vai ser liberado. Narada, no caso, é 21 gerações. Verso 10. Tat aham ishasya bhaktanam sam abhipsata anugraham manyamana achistam disamutaram. É, É Larita, eu acho? Acho que é Vishaka. Ah, tá, perdão. Tomei isso como uma misericórdia especial do Senhor, que sempre deseja bênçãos para seus devotos, e pensando assim, parti rumo ao norte. Significado: os devotos confidenciais do Senhor veem a cada passo uma orientação abençoadora do Senhor. Aquilo que no sentido mundano considera-se como um momento estranho ou difícil é aceito como a misericórdia especial do Senhor. A prosperidade mundana é um tipo de febre material. E pela graça do Senhor, o grau dessa febre material é gradualmente diminuído e a saúde espiritual é obtida passo a passo. As pessoas mundanas interpretam isso erradamente. aí, ó, confirma o que fala, né? Nos países mais pobres, o povo tem mais fé. Você vê Brasil, Índia, Etiópia, Irã, os países pobres, eles têm mais fé. Líbano, Síria.
países que têm uma fé teísta mais desenvolvida, eles são mais pobres. Aí você pega os mais ricos, Inglaterra, Estados Unidos, muito ateísmo. E quando tem fé, é muito fraco. É isso. E muita gente confunde e acha que prosperidade, ainda mais hoje em dia, né? O evangélico tem essa teoria de prosperidade, né? O judeu também, alguma linha, falsa linha deles falam isso, né? Quanto mais prosperidade significa misericórdia, mas na realidade é o contrário disso. Quanto mais prosperidade, principalmente se for mais do que o necessário, mais propensão de se afastar de Deus a pessoa vai ter. Não é Começa todo a mundo. querer desfrutar de todas as formas do mundo, É, né? Assim, tanto alimentar, quanto é. viagem, quanto isso e aquilo, né? É um desfrute amplo, né? Não é todo mundo, mas em geral, né? Isso que acontece. E se a pessoa tiver fé, não vai importar para ela se ela tem R$ 1 ou 1 milhão. Se ela tiver 1 milhão, ela vai ficar com o necessário, vai usar em serviço, a mente continuar o mesmo. Mas a maioria não vai ser assim. A maioria, se tiver 1 milhão, ela vai ter propensão a fazer atividades não sancionadas na escritura, ou seja, pecados. Ela vai querer gastar, sei lá, sair, tomar cerveja, sei lá, fazer qualquer tipo de coisa, né? Aí, ou seja, vai ser ruim, né? E Narada tomou isso como especial misericórdia de Cristo. Você vê, a gente é muito difícil. Se tiver afeição por alguém, pessoa morrer, alguma coisa a gente pode sentir. Pode ser que não fica lamentando e tal, mas alguma coisa pode sentir. No caso de Narada, ele não sentiu nada, tô falando aqui só que, ó, eu simplesmente tomei aquilo como misericórdia do Senhor, e pronto. O caso de Narada foi simples assim. Ele era bem desenvolvido em Bhakti. E viu Já como vê o devoto puro, já vê como misericórdia, né? Como um passo. partiu para o norte, significa Himalaia, né? É 11. Spitam Janapadam Statra Puragrama Brajakaram Ketakarvata Batischa Vanani Upavananicha. Após minha partida, passei por muitas metrópoles florescentes, cidades, vilas, fazendas de animais, minas, campos agrícolas, vales, jardins floridos, viveiros de plantas e florestas naturais. Significado: as atividades do homem na agricultura, mineração, lavoura, indústrias, jardinagem, etc., eram todas executadas na mesma escala em que o são hoje em dia, menos antes da atual criação. E as mesmas permanecerão como são, mesmo na próxima criação. Após muitas centenas de milhões de anos, uma criação tem início pela lei da natureza, e a história do universo se repete praticamente da mesma maneira. Os argumentadores mundanos perdem tempo com escavações arqueológicas sem investigar as necessidades vitais da vida. Após ganhar impulso na vida espiritual, Shri Narada Muni, embora fosse uma mera criança, não perdeu tempo, nem um instante sequer, com o desenvolvimento econômico, embora tivesse passado por cidades e vilas, minas e indústrias. Ele continuamente seguia rumo à progressiva emancipação espiritual. Shrimad Bhagavatam é a repetição da história que aconteceu há algumas centenas de milhões de anos.
Como se diz aqui, somente os fatores mais importantes da história são coletados para registro nesta literatura transcendental. É que o estimado Bhagavata é coletado as histórias mais importantes dos Puranas, né? Nos Puranas tem várias outras histórias, o estimado Bhagavata tem as principais. Narada já tinha 5 anos, né, criança, e não perdeu tempo. Doze. Chitradhatu Vichitradrim Iba Bhagna Bhujadrumam Jarasayanchi Bajalam Nalini Surasevita Chitasanai Patrahatai Vibhamad Brahmarasya. Passei por colinas e montanhas cheias de reservatórios de vários minerais, como ouro, prata e cobre, e por extensões de terra com reservatórios de água repletos de belas flores de lótus, dignos dos habitantes do céu, decorados com abelhas inquietas e pássaros canoros. Não está falando se foi Satya Yuga, né? Provavelmente foi Satya Yuga. Satya Yuga as pessoas tinham mais energia também, né? Podia só fazer jejum por mais tempo, a bondade prevalecia, o corpo era mais forte. Então isso é levar em conta também, né? Narada mesmo criança foi capaz de ir andando assim. O Satya Yuga é diferente, né? Hoje a gente é mais fraco, vive menos. Verso 13. Nalavi Sharastamba Ushakicha Kagavaram Ekaiva Tiatoham Adrakham Vipinam Mahat Orang Pratibhayakaram Vyalolukasi Vajiram. Passei sozinho, então, por muitas florestas de juncos, bambus, capoeiras, relva cortante, ervas daninhas e cavernas, que eram difíceis de atravessar. Visitei florestas densas, escuras e perigosamente amedrontadoras, que eram o parque de diversões de cobras, corujas e chacais. Significado: é dever de um mendicante Parivrajakacharya, Parivrajakacharya, experimentar todas as variedades da criação de Deus, viajando sozinho por todas as florestas, colinas, cidades, vilas e assim por diante, para ganhar fé em Deus e força mental, bem como para iluminar os habitantes com a mensagem de Deus. Um sannyasi tem a obrigação de correr todos esses riscos sem temor. E o sannyasi mais típico da era atual é o Senhor Chaitanya, que viajou da mesma maneira pelas selvas da Índia Central, iluminando mesmo os tigres, ursos, serpentes, veados, elefantes e muitos outros animais selvagens. Nesta era de Kali, sannyasa é proibido para os homens comuns. Aquele que muda de vestimenta para fazer propaganda é um homem diferente do sannyasi original e ideal. Deve-se, entretanto, fazer um voto de parar completamente o convívio social e devotar a vida exclusivamente ao serviço ao Senhor. A mudança da vestimenta é apenas uma formalidade. O Senhor Chaitanya não aceitou o nome de sannyasi
E, nesta era de Kali, os ditos sannyasis não devem trocar seus nomes anteriores, seguindo os passos do Senhor Chaitanya. Nesta era, o serviço devocional de ouvir e repetir as glórias sagradas do Senhor é energicamente recomendado. E aquele que faz um voto de renúncia à vida familiar não precisa imitar os Parivrajakacharyas, como Narada ou o Senhor Chaitanya, mas pode sentar-se em algum local sagrado e devotar todo o seu tempo e toda a sua energia a ouvir e cantar repetidamente as escrituras sagradas deixadas pelos grandes acharyas, como os 6 Goswamis de Vrindavana. Hum. É isso, nada. Foi me indicando, passando por tudo isso, mas para a gente não é necessário. Até porque, como falou aqui, não é necessário imitar Chaitanya Mahaprabhu nem nada. É melhor ficar do jeito que está e tentar engajar ao máximo e escutar e repetidamente recitar escrituras deixadas por grandes acharyas como os 6 Goswamis de Vrindavan ou Vyasa também, chamado Bhagavad Gita. As escrituras, tentar praticar o máximo possível. Você vê, Madhava Goswami também fez isso com 12 anos. 12, quando ele era adolescente. O Bhaktivedanta Madhava Goswami também fez isso, que nada fez, foi para o Himalaia. Ele era adolescente, procurar um mestre espiritual. Aí chegou no Himalaia e ele escutou uma voz do céu falando: volta para o lugar que você veio, lá você vai ver seu mestre espiritual. Ele voltou e encontrou com Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, mas ele, adolescente, tinha 12 ou 15 anos, Madhava Goswami fez isso também. Mas Madhava Goswami também é Nitya Siddha, associado eterno. Madhava Goswami é o mestre espiritual de Bhaktivedanta Tirtha Goswami. Fez isso, mesma coisa que Narada. Fala. Eu entendi isso de o sannyasi não, que Chaitanya Mahaprabhu não aceitou o nome de sannyasi e que na era de Kali, sannyasi... Isso ele quis falar que, porque ele estava falando daqueles que simplesmente recebem o nome, que é hoje em dia a maioria, recebe o nome, usa a danda, mas que não é real sannyasi. Só para benefícios materiais. Por isso que ele falou isso. Ele também mudou o nome. Sim. Era Abhay Charan, depois Bhaktivedanta Swami. Mas ele quis falar disso, de que mudar nome e roupa simplesmente não faz de ninguém sannyasi. Nesse sentido. Ele falou, os ditos sannyasis não devem trocar, né? Quer dizer, os sannyasis verdadeiros trocam, né? Agora, o senhor Chaitanya não aceitou o nome de sannyasi, essa parte eu não sabia nem... Até porque ele, no passatempo, ele aceitou o sannyasi de Kesha Bharat, que nem era Vaishnava, assim, ele era Mayavada. Ele aceitou isso para ficar mais fácil de converter os Mayavadas depois. Foi o que aconteceu, de converter os Mayavadas de Varanasi. Porque aí eles iam ver, ó, Sannyas Mayavada cantando Mahamantra chamou a atenção do centro, que é Varanasi, Benares. E lá ele teve a discussão com Prakashananda Saraswati e todos, na verdade, todos se tornaram Vaishnavas, né? No Mayavada de Varanasi. Então foi para o objetivo de pregação. Isso que fala, Sri Krishna Chaitanya. Ele não tem o nome, sannyasi na nossa linha Paramananda. Paramahansa Swami. Paramananda. Aí depois Keshava. Aí tem os nomes de Vishnu, né? São 108 nomes de Vishnu, são dados por sannyasi. Tipo Narayana, Vamana. Aí
Tem Tirtha, tá? São 108 nomes de sannyasa, tem num livro antigo. Aí Chaitanya não tem esse nome Chaitanya, não é o nome de sannyasa. Aí não trocou o nome dele, né? O Chaitanya Mahaprabhu é Krishna também, né? Foi só para ensinar Bhakti, né? Que ele aceitou o sannyasa, mas quando ele era casado, ele também ensinou vida de Grihastha. Então, o próprio Krishna, né? Vamos lá, então. Conta aí para nós. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Guru
Jai Shri Guru Gauranga Radha Govind ki Jai, Shri Guru Pad Vishnu Parshva Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnu Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Nirupanu Guru Vahaga ki Jai, Sari Goswami Prabhu ki Jai, Panchatatatma Shri Gaura Hari ki Jai, Shri Navadvip Dham ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Jai Shri Narada Muni ki Jai, Shri Vedvyas Muni ki Jai, Shrimad Bhagavat Shri Grantaraj ki Jai, Shri Bhagwan Singhale Bhakta Pravar Prahlad Maharaj ki Jai, Raja Shila Haridas Thakur ki Jai, Shri Navadvip Vrindavan Dham ki Jai, Patit Pavan Nityananda Ram ki Jai, Prabhupada Devatsa Needs ki Jai, Harinam Sankirtana ki Jai, Nitai Gaura Premanande. Valeu, boa noite, bom feriado aí. Boa noite, muito obrigado, Prabhu. Ainda vai para vocês. Valeu, falou. Bom.